Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ternários Talks. E hoje a gente está aqui com um convidado muito atualizado do tema de inteligência artificial, telecom, engenheiro de telecom e arquiteto de solução de inteligência artificial, Marlon Costa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Marlon, fique à vontade, fale um pouquinho aí, principalmente aí da área aqui, da ponte de telecom, de engenharia de telecom, que você é engenheiro raiz, né? Que agora também já te deu todo o lastro para trabalhar também com inteligência artificial, com respaldo, com responsabilidade, não com hype, né? Bom, eu comecei há muitos anos atrás, né? Eu comecei a trabalhar com telecom ainda na época que o VoIP era uau, né? Então, eu comecei na época em que a banda larga ainda era um bicho de sete cabeças, né? Então, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas extremamente inteligentes, pessoas formadas em graduações altíssimas, em faculdades de nome. Eu brinco que eu era o ovelha negra no meio dessas pessoas, porque eu estava começando, eu não sabia nada. Eu pensei até em desistir algumas vezes, e aí Você não fez técnico antes. eu não fiz Eu técnico, era assim na faculdade também. eu não fiz o técnico. Então, eu já cheguei no meio de pessoas que comiam telecom com farinha, assim. Uhum. As pessoas me ouviam por educação, porque eles já sabiam qual era a minha dúvida, a resposta, eles me ouviam por educação. E aí tive a oportunidade de trabalhar com essas pessoas e aprendendo, evoluindo, entrei na faculdade. E aí, um determinado momento, eu percebi que TI e telecom eles andavam em paralelo, né? Não tinha como eu continuar evoluindo na telecom sem aprender o lado de TI. E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre o mundo de cloud, sobre essa questão, ainda nos primórdios da cloud, ainda nos primórdios ali de virtualização, de rede, e por aí. E foi muito bom, porque daí eu comecei a ter dois paralelos distintos na minha vida. E foi um aprendizado muito bacana, né? Até que chegou o ponto, é claro, da gente falar da inteligência artificial, que está aí presente na vida de todo mundo, o que é muito bom, o que é muito legal, é muito Uhum. importante. E também a parte de segurança cibernética. Eu acho que é interessante falar um pouco sobre, poxa, como é que eu me protejo no mundo digital? E aqui a gente não está falando de proteção de cybercrime, né? Não estamos falando nada disso. Estamos falando assim, cara, como é que eu posso me defender de golpes? Como é que eu posso me defender daquilo que talvez não seja tão interessante para os meus filhos assistirem, para Sim. minha família participar disso? A proteção um pouco dos meus dados. Mas você acha que, em termos de proteção de dados, você acha que é possível a gente ter privacidade na internet, no mundo de hoje? Legal. Veja que tudo que nós fazemos hoje na internet gera rastro, geram migalhas. Sim. É fato e comprovado que dados é o novo petróleo. Então, tudo que fizemos, quem nunca fez uma pesquisa no Google de, quero comprar um carro, e começou a aparecer inúmeras propagandas da Web Motors, ou de quem quer que seja, Até Reels no Instagram o começa a Reels no aparecer. Instagram, querendo, pô, tá aqui uma oferta de carro, e por aí vai. Então, tudo isso são rastros que nós mesmos deixamos na internet e que depois empresas acabam fazendo um apurado desse apanhado de dados e transformando isso em oportunidade de venda, em oportunidade de novos leads, de novas, enfim, de questões mercadológicas, mas isso também pode virar para algo ruim. Poxa, se você está interessado em comprar um carro, fatalmente você tem dinheiro, ou fatalmente você quer entrar num financiamento, ou fatalmente você quer entrar num consórcio. E aí começam a vir fraudes, e aí começa a vir uma série de outros problemas relacionados a parte ruim da vida da gente, do mundo moderno, que são os golpes, que são as fraudes e por aí vai. Infelizmente, faz parte do nosso dia a dia isso. É, porque hoje também os criminosos eles estão muito sofisticados e eles usam essas ferramentas de IA assim A gente a brinca, e rodo. é até um termo chulo dizer isso, né? Vagabundo tem tempo. Ah, com certeza. Vagabundo tem muito Uhum. tempo para. Deixa eu pensar como é que eu posso tirar vantagem disso, deixa eu pensar como é que eu posso me aproveitar dessa situação para poder fazer um crime, para poder cometer um crime, seja ele qual for. Uhum. Então, o que eu acho que nós, como usuários da internet, precisamos? Nós precisamos nos defender
Ou, pelo menos, saber como nos defender desse tipo de situação, desse tipo de coisa que, infelizmente, vai existir. Vai existir. Isso, desde que a internet existe, dados são processados e coletados. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Então, só que, assim, por exemplo, se você instala uma rede social, hoje, eu diria que mais de 90% das pessoas têm rede social. E é meio difícil você viver sem, até por uma questão social, que as pessoas impõem o profissional, Uhum. né? Poxa, mas se você não tem, por que você não tem? Você precisa ter, você precisa estar lá. Outro dia eu vi um vídeo, né? Uma pessoa falando: se você não é herdeiro, você tem que ter rede social. Porque você precisa mais do que todo mundo, né? Para se vender, para questão profissional mesmo. Porque as redes sociais hoje, elas são marketplace. Perfeito. E como que a gente consegue se isolar e expor só o que... Não expor, mas mesmo que a gente não quer expor, acaba sendo exposto de certa forma, né? Como você falou, se eu estou fazendo uma busca é ali no privado. Eu não vou no Instagram abrir um Reels e falar para todo mundo, eu tô procurando isso, né? Tem gente que faz isso, mas em geral não. Assim, nos dias de hoje, como que a gente pode, que você enxerga, que a gente pode ter um pouco mais de privacidade nesse sentido? Legal. Eu faço um desafio para todo mundo que está nos assistindo agora. Quem daqui já leu os termos de condições de uso? Vamos usar o seu exemplo do Instagram. O termos de condições de uso do Instagram. Eu nunca li. Provavelmente ninguém nunca leu, ou pouquíssimas pessoas já leram sobre isso. É claro que a gente acaba refém desses, Reféns. desses softwares ou dessas empresas, enfim, pouco importa quem seja a Uhum. empresa que desenvolveu isso. A gente provavelmente fica refém do uso disso para poder fazer parte da massa, para poder fazer parte do todo. Mas é importante que nós saibamos, nós usuários saibamos exatamente o que é coletado e processado por essas empresas. Por quê? Porque a partir deste momento eu começo a me proteger, eu tenho mais ciência daquilo que eu posso postar e daquilo que eu não posso postar, porque de alguma forma vai interferir no meu dia a dia, na minha segurança, na segurança da minha família, na evolução dos meus filhos. Então, é muito comum hoje as pessoas simplesmente postar foto da. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu estou no mercado e vou postar uma foto do meu filho comprando um chocolate. As empresas já sabem que o meu filho gosta de chocolate. Então, se eu puder evitar, eu estou dando um exemplo muito simples aqui, mas se as empresas puderem evitar de saber que meu filho come chocolate, eu já tenho um passo à frente. Eu já estou um passo à frente sobre aquilo que eu realmente posso e o que eu realmente não posso postar na internet. Então, eu vou dar um exemplo muito simples, vou dar outro exemplo simples. Nós estamos aqui, suponhamos que tivesse uma apresentação aqui, um PowerPoint sendo apresentado. É muito comum as pessoas virem aqui e tirar uma foto. E se nesse PowerPoint tiver alguma informação sensível? E se nesse PowerPoint tiver algum dado, um telefone? A gente chama-se de PII, Personal Identification Information. Se tiver uma informação pessoal que identifica alguém, poxa, o Marlon é do CPF tal, do número do telefone tal, ele está ali fazendo essa apresentação. As pessoas não se preocupam com isso. As Não. pessoas continuam anotando, e é muito comum isso, anotando senha em cadernos. Se eu perder esse caderno, como é que faz? Se alguém rouba esse caderno, ou post-it, ou o que quer que seja. Então, quanto mais informações eu deixo exposto na internet, mais vulnerável eu estou. Cabe a nós, usuários, sabermos o que eu posso e o que eu não posso. E com a vinda da inteligência artificial, isso se tornou muito mais fácil. Hoje a gente já está falando de computação quântica. Uhum. São supercomputadores, já é mais do que um supercomputador. Eles fazem cálculos matemáticos extremamente complexos. O que levariam anos, eles fazem em dias. O que levaria muitos anos, eles fazem poucos dias. Então, a velocidade com que as informações são processadas dentro do computação quântica é muito alto. E já é possível interligar inteligência artificial com um computador quântico. Meu Deus.
Então, o processamento dessas informações é muito alto, gente. Então, fazendo um paralelo entre inteligência artificial e segurança cibernética, temos que tomar cuidado, vamos ficar atentos. A inteligência artificial chegou para ficar há muito tempo. Ainda que ela seja relativamente nova, ela chegou para ficar. Por que ela chegou para ficar? Ela faz síntese de texto muito mais rápido que a gente. Faz cálculos matemáticos muito mais fácil do que se eu ir lá, abrir a calculadora e pedir para ele calcular alguma coisa. A explicação, o nível de granularidade que a inteligência artificial nos expõe essas informações é muito fácil, é muito rápido. Então, é fato que ela chegou para ficar. Desde que você também saiba conduzi-la. Exatamente. Veja, vamos falar de novo, fazer um paralelo aqui entre exposição de dados e inteligência artificial. É muito comum as pessoas chegarem a colocar dados de informações pessoais dentro das inteligências. É Nossa, muito sim. comum isso. Uhum. Eu vou dar um exemplo muito simples, gente. Sei lá, um processo de um cliente. Pensar que fosse um advogado, eu vou pegar o processo do cliente e colocar dentro da inteligência, e pouco importa qual seja a inteligência. Não, não, não vou personificar que o problema é o do Google, o problema é da Não, OpenAI, o problema é da Microsoft, qualquer uma. As pessoas colocam informações pessoais dentro da inteligência. A inteligência aprende aquilo e guarda aquela informação contigo. É claro que existem inúmeras formas dessas inteligências se blindarem contra essas informações pessoais. Cabe dentro da ética da inteligência artificial, eu não armazenar isso. Mas não tem como garantir, não tem como ter a certeza que de fato isso vai ser descartado. Então, as pessoas acham que a inteligência artificial veio para roubar empregos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Há quanto tempo já o emprego do jornaleiro já não existe mais? Muito antes da inteligência artificial chegar, o jornaleiro, infelizmente, perdeu ali a sua posição, perdeu o seu emprego. Então, é talvez um pouco extremismo dizer que, nossa, eu vou perder o meu emprego para a inteligência artificial. Eu preciso me adaptar. Eu preciso saber como evoluir junto com ela. sim. Acho que roubar o meu emprego é muito. Sei lá, talvez seja um extremismo muito grande, mas eu preciso saber como lidar com ela. E aí, voltando um pouco aí, você falou muita coisa assim, muito verdadeira. Voltando um pouco aí na questão de exposição de filho. Bom, primeiro que a criança já não escolhe, né? Eu acho que já é bem errado nisso, porque a criança não tem poder de escolha. E muitas vezes, hoje em dia, os pais fazem esse tipo de disposição, não são todos e não é sempre, mas para monetizar também, porque sabe que isso viraliza, isso conecta. E aí é bem complicado, porque, vamos lá, a criança não pode trabalhar, mas ela acaba trabalhando, de certa forma. Sim, sim, sim. É um debate que eu não vejo acontecer por aí. E isso expõe a criança, inclusive, a estar exposta a crimes cibernéticos também, de N situações. Você Inúmeras. concorda comigo? Com certeza. Veja, é, é, a Meta, há pouco tempo atrás, lançou ali a sua política contra adolescentes, que tem que ter um mínimo X de idade para poder fazer parte. Então, Nem talvez sabia disso. a Meta talvez tenha colocado um pouco mais de barreira, um pouco mais de limite sobre essa questão de crianças dentro da sua rede social. Então, se eu fosse uma criança, fatalmente eu não conseguiria, a não ser que tivesse o consenso dos meus pais. Não, mas daí é a criança tendo a conta. Isso, Ah, talvez seja o pior ainda, porque eu, como pai, expondo os meus filhos na internet já é um problema. é. Mas Já é um é problema. menos entendido o que você quis É, dizer. exatamente, mas é um problema um pouco menor do que se o meu filho, e eu tenho uma criança de 12 anos, que no Instagram ele não consegue entrar, mas no TikTok ele entra, no Kawaii ele entra, no YouTube ele E entra. tem aquela Reddit também, que é bem E tem, complexa, bem exatamente. problemática. E aí você pode me falar, tudo bem, Marlon, mas poxa, mas é uma rede social, criança pode. Eu vou dar o celular na mão do meu filho para ele jogar o Roblox, Que também é que também é um problemático. problema, Uhum. exatamente. Então, veja, de novo, o que falta para nós, usuários de internet, é saber exatamente o que podemos e o que não podemos fazer dentro das redes, seja ela qual for. Navegar na internet hoje, eu vou dizer algo aqui que talvez gere muita polêmica.
as pessoas deveriam ser habilitadas para usar a internet. As pessoas deveriam, assim como você tira habilitação para dirigir um É carro, verdade. as pessoas deveriam ser habilitadas para usar a internet, para ter o mínimo de ciência do que eu posso e o que eu não posso, o que é seguro e o que não é seguro, o que eu devo e o que eu não devo, para minha própria proteção. Sim, mas aí é uma questão de outros interesses também, de grandes empresas, para coletar dados, a gente volta no começo. Exatamente. A gente volta a dizer que, poxa, é interessante para mim que quanto mais você consuma a internet, E mais se mais exponha. mais se exponha, mais pesquise, mais migalhas você deixará ao longo do caminho, mais dados serão processados e mais informações eu terei de vocês. E mais a empresa consegue lucrar em cima dos usuários. O que é pior ainda, na verdade, né? Uhum. O que é pior ainda, porque daí vira um jogo de interesses, né? Então Mas veja que é, né? vou dar um exemplo muito simples. A Meta tem a informação sobre o que eu navego no Instagram e no Facebook. Uhum. Ela pode vender esses dados, como já aconteceu a venda de dados, se a gente voltar na linha do tempo, na época da eleição do Trump. Não vou nem discutir a política aqui, porque não é Não. o caso. Aham. Mas ficou comprovado que houve a venda de dados. Sim. Simples assim, E eu ficou acho que acontece comprovado. sempre. O que talvez nós não saibamos é o quanto isso é vendido na internet, o quanto isso é comercializado. Eu vou dar outro exemplo muito simples. Há quanto tempo a gente ouve falar da venda de mailings de empresas, mailings de contatos de pessoas que devem? Isso é uma exposição, isso é um vazamento de um dado. Ou Uhum. você deve para um banco. Não vou dizer qual que é o banco aqui. Você deve para um banco. O banco vai lá e coloca isso na mão de uma empresa que vai fazer cobrança. Já é uma exposição, já é a venda de um dado. O seu dado ele já saiu de dentro do banco e partiu para uma empresa que faz cobrança. Já houve a sua exposição. E as empresas vendem essa informação para outras empresas que vão fazer a cobrança, porque é interessante para o banco receber essa sua dívida. E até para fazer tráfego pago. Eles vendem essas Também, listas. também para fazer tráfego pago. Tem de tudo para fazer e-mail marketing. Tem de tudo. Tem de E as tudo. pessoas acham que é tudo por um acaso, né? E é do normal. Ah, É, não, mas isso é normal. Não, gente, isso não é normal. Isso não é normal. Isso é um vazamento de dado. É a sua informação que está lá. Quantas vezes, eu vou falar isso para todo mundo que está assistindo a gente de novo. Quantas vezes vocês não foram numa farmácia, no mercado, e não fizeram lá o cadastro com o seu nome e o seu CPF para ganhar um ai, desconto? e às vezes nem tem um desconto, né? E muitas vezes ele nem existe. Aham. Mas a empresa já tem os seus dados. Ela já sabe que o Mar não tem o CPF e tal e o telefone e tal. O que ela vai fazer com isso depois é uma outra E discussão. compra habitualmente isso, tem tais Perfeito. interesses. Eu já sei que você vem nessa farmácia para comprar remédio para gastrite, para hipertensão, para diabetes, para o que quer que seja. Eu começo a manipular, eu começo a fazer dessa informação algo valioso. Ó, eu percebo que você a cada 2 semanas você vem comprar remédio para dor de cabeça. Ó, eu acho que era bom você comprar, mudar essa fórmula. Ó, chegou uma fórmula nova. Eu já começo a processar esse dado. Ó, eu tô percebendo que faz 2 semanas que você não vem comprar o seu remédio para dor de cabeça. O que aconteceu? Você melhorou? Que bom. Se você não melhorou Sarou. ainda, você sarou. Se você não sarou ainda, é melhor você vir comprar, viu? Então, quem nunca fez isso? E é triste isso. Aí você vai falar, tá, Marlon, mas quem vai É processar triste. isso? As empresas, as inteligências artificiais vão processar isso. É claro que um humano seria muito idiota dizer que vai ter alguém ali conferindo uma lista na caneta. Não. De novo, nós estamos falando de supercomputadores que vão colocar isso dentro de uma inteligência artificial para poder processar essa informação depois. Isso é bem complexo, né? Porque eu falo que a gente vive na sociedade do cansaço hoje. Tá todo mundo cansado. Quer dizer, todo mundo que trabalha, que corre atrás, né, de Sim. evoluir e tal. E a gente estando cansado, muitas vezes a gente acaba, ai não, esse daqui parece que é bom, não, vamos nessa, ai não, não vou Vai contestar. por osmose, né? Acaba indo por osmose. E nessa a gente acaba cedendo muita informação que por que que o caixa do mercado quer o CPF? Isso. Para que você quer essa informação? É, Por que que você pra quer o quê? CPF na nota? Né? É muito comum essa pergunta hoje em dia. Você quer o Sim. CPF na nota?
É claro que existe um programa do governo, do Aham. estado, não vou discutir isso. Mas o clube do desconto que tem, tipo, você ganha R$ 3 de desconto Isso, no final. perfeito. três Vem aqui reais. fazer parte do clube. Pô, mas para que você quer a minha informação? Por que que tem que ser algo sine qua non eu ganhar um desconto mediante o cadastro de você ter a minha informação? De certa Veja, forma, a gente está vendendo também os nossos isso, dados, né? você vende, você troca preço de banana, como dizia a avó. Você Uhum. troca os seus dados a preço de banana. Aí você vai falar assim: ah, mas o que a pessoa pode fazer com isso? Padrão de consumo, o que você compra, o que você não compra. Eu pego depois isso e vendo para outras empresas. Eu pego essa massa de informação que tem uma valia, como nós acabamos de dar um exemplo aqui do empresa de cobrança. Eu já sei que você tem essas informações comigo, eu vou vender isso para outras empresas. Ou que eu não venda, porque até porque isso seria um crime. A comercialização desses dados seria um crime. Mas vamos pensar que houve um vazamento de dados. Não tem como você. A LGPD chegou para defender muito bem a gente nesse sentido. Mas nós não sabemos. É muito fácil falar sobre a LGPD. Fala para mim um artigo, um conteúdo da LGPD. As pessoas não sabem. E é triste isso. É triste. É uma lei que chegou para nos defender, para nos ajudar, e as pessoas não sabem sobre ela. As pessoas entendem sobre lei de trânsito, as pessoas entendem sobre lei do médico, mas não sabem sobre a lei dos nossos dados. É triste isso. Mas você acha que essa questão de não saber da lei dos nossos dados é mais induzido, de certa forma, porque também as grandes empresas, se a gente for ver, elas também não levam isso muito a sério. Porque a gente é rastreado o tempo todo. Talvez achem brecha, sei lá, não sou advogada, não estou aqui para julgar ninguém. É a visão que eu tenho, que a gente é rastreado o tempo todo. Agora, será que isso também não favorece certa elite que domina o mundo da tecnologia e da informação? Faz sentido essa sua colocação. Faz sentido. Desde que nós tenhamos absoluta certeza, ou pelo menos deveríamos ter absoluta certeza sobre aquilo que nós mesmos expomos na internet. Então, é muito fácil falar que eu tenho uma lei que vai me defender, que vai me ajudar, que vai me Uhum. proteger, mas dentro da segurança cibernética, o elo mais fraco dessa corrente sempre é o usuário final. É, e tem muita engenharia social A também, engenharia né? social, perfeito, perfeito. Então, o elo mais fraco sempre será o usuário final. Sempre. Então, se nós não corrermos atrás da informação, se nós não nos interessarmos um pouco mais sobre o que de fato eu posso e o que eu não posso fazer, ou pelo menos o que eu deveria fazer, cada vez mais a gente está vendendo os nossos dados a preço de banana. Estamos trocando as nossas informações por bananas. E é triste isso. E você acha que tem alguma ligação, por exemplo, o pessoal do marketing fala, ah, você tem que mostrar a sua vida pessoal. Eu não mostro, não me sinto confortável. É, minha família também não se sente confortável com minha exposição, assim. Mas, se você conversa com o pessoal do marketing, ah, porque isso conecta, é importante, mostra que você é humano, que você tem as mesmas dores. Sabe, eu entendo que tem uma questão de comportamento humano, que as pessoas têm essa curiosidade de saber que isso engaja, mas até que ponto a gente não é induzido também a essa exposição? Se a gente não freia isso, porque existem empresas e existem criminosos que comandam muitas coisas no mundo, Sim. infelizmente, que ganham, lucram muito com isso. Então, assim, qual é o sentido? Se eu uso a minha rede social como trabalho e a minha vida não é a minha forma de trabalho, que tem pessoas que fazem, né, que monetizam a vida, e aqui a nossa vida não é isso, qual é o sentido de eu expor humanização se todo mundo sabe que eu sou um ser humano? Sabe? Na minha cabeça, é um pouco insano isso. Não sei se entra mais assim na questão de engenharia social mesmo. É porque eu acho que as pessoas. Eu acho não, isso é um fato comprovado já, né? As pessoas expõem nas redes aquilo que lhe convém.
Ninguém expõe É verdade. o lado baixo, É verdade. É um que eu não... recorte, né? Isso, é sempre o lado bonito da vida. Ninguém expõe o lado feio da E vida. faz sentido, porque E, não e vai aí você vai chorar. falar, isso, aí você vai falar, tá, mas e qual é o sentido disso? Eu vou trazer um dado aqui muito curioso. Hoje, existem mais TikTokers do que médicos. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? As pessoas estão encontrando um caminho muito mais fácil nas redes sociais para monetização, para ganhar a vida, etc., do que no caminho acadêmico. É triste isso. Nossa, sabe que é uma coisa assim, até meio óbvia, mas eu nunca parei pra pensar nisso. É chocante, É né? triste isso. As pessoas estão procurando o caminho mais fácil do que o caminho mais difícil. Aham. E eu não estou falando aqui que um demora mais, o outro demora menos. É, Não, que não, um é não, não. melhor, não é Não o melhor isso. ou pior. Não é isso. Eu estou dizendo que o legado que você vai deixar para os seus filhos, eu não estou falando de herança, estou falando de legado, que são duas Uhum. coisas completamente diferentes. O legado que você deixará para os seus filhos é que eu fui um TikToker ao invés de ser um cara que fez uma graduação, que desenvolveu a cura para alguma coisa, ou que ajudou a sociedade de alguma forma. Infelizmente, as pessoas estão indo para o caminho mais fácil, o caminho da monetização. Então, se eu exponho a minha Da vida, ganho. exposição extrema, eu diria. Se eu exponho, perfeito, se eu exponho minha vida ao extremo, as pessoas ficam sabendo cada vez mais, eu ganho cada vez mais holofortes, eu acabo lucrando com isso, e para que eu vou querer ir para o caminho acadêmico? Você já Sendo tá lucrando, já tá ganhando muito mais do que um por médico, né? quê? Que Para muitos quê? TikTokers ganham muito Exato, ganham mais. muito mais do que médicos. Então, para que eu vou seguir nessa linha? Só que quando te der uma dor de barriga, e dor de barriga dá em todo mundo. Para quem que eu vou recorrer? Eu vou recorrer para o TikTok para pesquisar? Poxa, me dá aqui uma receita para dor de barriga. Não faz muito sentido, gente. Ainda que talvez isso exista, não faz muito Sim. sentido. É normal que você vá procurar um médico. Mas aí como é que funciona? Porque eu tenho mais TikTokers do que médico? Como é que eu vou resolver essa incógnita agora? Como que essa equação ela se equilibra novamente? É triste isso. É. Não estou dizendo que não é para as pessoas exporem as suas vidas. Eu não estou dizendo que não é para ver os TikTokers. Eu não estou falando nada Não, cada um disso. faz como quer. Cada um faz como quer. Mas eu vou trazer um fato bem curioso. Na China hoje, eu só posso falar de saúde se eu for um profissional da saúde. Eu acho isso muito correto. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Por que que é muito legal? Porque você personifica quem de fato tem que ser personificado. Se você tem propriedade para falar sobre arquitetura, comida, gastronomia, Telecom. qualquer coisa, ótimo, vá lá e fale. Se você não tem essa propriedade, não fale, não Só, incentive. então, só que as pessoas aqui no Brasil, elas confundem com lei de regulação, regulação da internet no sentido de censura, que é totalmente diferente, é outro assunto, completamente diferente do que isso. Exato. Porque para mim não faz sentido nenhum. Se você não é profissional da saúde, o que você tem que falar de saúde? Perfeito. É o que a gente tava falando. Perfeito. Então, de novo, aonde que as pessoas. Vou trazer um paralelo novamente. Aonde que as pessoas hoje, muitas vezes, por uma deficiência governamental, e eu não vou discutir a política aqui, Não, tá? Longe de mim discutir a política, nem esse o foco. Mas hoje talvez seja mais fácil eu entrar em algum GPT da vida e perguntar uma receita de dor de barriga do que enfrentar uma fila no posto, no hospital, não sei o quê, para de fato ter uma consulta com um médico e trazer ali o remédio que eu preciso tomar para curar o meu problema. Então, é esse tipo de paralelo que não pode acontecer. As pessoas elas estão confundindo muito sobre a fantasia da realidade. Eu repito, tem que ter o TikToker, tem que ter a exposição. Eu não sou contra isso. De forma alguma eu sou contra isso. Mas saiba o que você está expondo. Saiba o que você está fazendo. Tenha total ciência de que se eu expor a minha viagem de férias do ano passado, aquilo pode se voltar contra mim. É simples assim. E partindo do princípio de que eu não posso ou eu não deveria colocar os meus dados, colocar as minhas informações pessoais na internet, até que ponto eu estou ileso ou até que ponto eu tenho defesas sobre aquilo que eu mesmo expus. Sim. Então, de novo, vamos tomar um pouco de cuidado. A inteligência artificial está aí e ela chegou para ficar. Processar uma massa de dados é muito simples. Dentro de uma inteligência artificial isso é muito simples. Dentro do computador quântico é mais simples ainda. E aí as pessoas falam: ah, mas eu postei essa foto, não dá para ver a placa.
Você põe na IA, a IA consegue. Consegue Porque ela vai consertar. ver os pixelzinhos Ela lá. consegue consertar. Tem que ser algo muito ruim para ela não conseguir consertar. Aí você vai falar, Marlon, mas poxa, mas daí você está sendo contra a tecnologia, como eu já ouvi isso. Não, nada a ver. Não estou sendo contra a Pelo tecnologia. contrário. Ela veio para ajudar todo mundo. Poxa, quantos criminosos já não foram descobertos com simples reconhecimento facial? Quantos criminosos já não foram presos? Pedófilos, pessoas que cometeram crimes fiscais, já foram presos pelo simples reconhecimento facial em aeroportos, em rodoviárias. Quantas? É uma estatística enorme. Então, eu não sou contra a tecnologia, eu não sou contra a forma como esses dados são processados. Eu sou contra a exposição dos dados das pessoas, só isso. Então, e às vezes, assim, a gente tem que refletir um pouco até que ponto as coisas valem a pena. Porque às vezes a gente mesmo se coloca em situação complicada. Outro dia uma pessoa me ligou desesperada, porque ela postou uma foto do bilhete do avião. A hora que a pessoa falou isso, eu pensei, deu ruim, né? Óbvio. E aí uma pessoa postou no Instagram aberto, e ligaram para ela, tipo, ameaçando ela, que ela, enfim, que ela tinha que fazer uma transferência e tal. Aí mas eu falei assim, mas qual que é o sentido de você expor, assim, um dado desse seu? Porque a pessoa acha que, nossa, porque você vai fazer uma viagem de avião, nossa, você é milionário. Nada a ver, já foi há muito tempo atrás essa época, Já né? foi, claro. Hoje Já em foi, dia já não foi. é mais assim. Mas abre brecha. Então, assim, por que você acha que esse tipo de assunto, que é um assunto super sério, de proteção de dados, LGPD, o que é LGPD, de como se portar na internet, por que você acha que isso não é colocado assim no currículo mesmo dos jovens? Porque isso não traz ibope. De uma maneira muito Faz todo simples, sentido. isso não traz ibope. As pessoas hoje em dia, infelizmente, elas não querem saber se você está qualificado ou não para falar ou para se defender sobre aquele assunto. As pessoas querem simplesmente te ver, te conhecer. Hoje em dia, é muito bom você entrar num perfil do LinkedIn, por exemplo, e a pessoa ter N graduações, N certificações, mas se ela tiver uma experiência profissional rasa ou muito, muito próximo do raso, talvez não faça muito sentido. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? As pessoas hoje em dia estão muito mais preocupadas em ter o status ou ser a pessoa mais comentada do Sim. que ter a defesa daquilo que é dela, dos dados que são delas. Então, por que eu vou me preocupar em o que eu posso e o que eu não posso postar na rede social, sendo que a única coisa que eu quero são os holofortes? Estou preocupado para o meu canal monetizar, estou preocupado com o meu Spotify bombar, eu estou preocupado em estar no Trend Topics do TikTok. Então, muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com isso. É vazio, né? É muito vazio, é triste É isso. triste. É triste isso. As pessoas elas estão preocupadas em quantos likes elas vão ganhar e não sobre as consequências que aquilo pode trazer. Eu repito, eu não sou contra as redes sociais, de forma alguma. Não, e aqui a gente tá falando de um recorte só também, né? O assunto é muito mais É um profundo. assunto extremamente complexo. Aí você vai falar, tá, mas então eu não posso postar nada? Pode e deve postar, com consciência, com moderação, tomando É. um pouco mais de cautela sobre o exemplo do bilhete. Poxa, Então, deixa eu ter um pouco nada a mais de ver. cautela, deixa eu esconder alguma informação que é sensível. Ou, sei lá, é curioso, o passaporte brasileiro, por exemplo, é uma estatística interessante. O passaporte brasileiro é um dos mais valiosos que existe no mercado negro. Sério? É um dos Nossa, mais valiosos que existe. Se você tiver o visto americano no seu passaporte, ele tem mais valia ainda. não sabia disso. Ele tem mais valia ainda. Por quê? Porque o Brasil ele é aceito em vários países sem a necessidade de visto. O passaporte brasileiro é um dos mais valiosos no mercado negro. As pessoas, infelizmente, continuam postando dados sensíveis na internet. E aí, né, a gente falou aqui muito de rede social, mas outro dia eu estava num debate aqui na empresa que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pergunta para IA também.
Às vezes você nem coloca foto, print, dado. Isso daí é muito pior. Mas às vezes muitas pessoas usam a IA para desabafo, para ver quem tá certo, quem tá errado, Uhum. sabe? Situações assim que eu fico assustada. E aí eu falei, gente, vocês já pensaram se esses chats vazarem? Já aconteceu, né? O DeepSeek Aconteceu. o DeepSeek, logo que ele foi lançado, já houve um vazamento de dados do próprio DeepSeek. Mas acho que até do GPT teve. Eu não tenho certeza, mas eu acho que Não, teve. não procurei sobre o GPT, posso procurar e voltar com esse dado depois. Mas olha como é interessante. Se você olhar embaixo lá no chat GPT, está escrito assim: ele pode conter. É uma frase, eu não vou me lembrar exatamente como ela é, Isso. mas pode conter erros e tudo mais. Então, talvez se você entrar no GPT e perguntar quando foi que o Senna morreu, talvez ele não saiba dessa informação. Talvez ele não acerte com tanta acuracidade porque ele não foi treinado para aquilo. Mas a partir do momento que eu for lá e ensinar ele, falar, o Ayrton Senna morreu nesse dia, desse jeito, nessa hora, nesse local, ele vai aprender sobre aquilo. E ele vai ter aquela informação com ele. Então, trazendo um paralelo sobre o que você acabou de dizer, a partir do momento que eu começo a ensinar essas inteligências sobre aquilo que aconteceu, sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado, cada vez mais elas terão essas informações. Nós estamos falando de computadores que processam livros que nós Em demoraríamos dias segundos. para poder ler em minutos, em poucos minutos eles processam essas Assusta. informações. Então, tem que tomar muito cuidado sobre o que você expõe dentro desses GPTs para que eles de fato saibam só realmente aquilo que deveriam saber. Por que só o que eles deveriam saber? Porque se eu colocar informações pessoais minhas, suas ou de quem quer que esteja assistindo a gente, cada vez mais eles saberão sobre nós. E não há garantia nenhuma de que esses dados eles serão expurgados, que esses dados serão descartados. Não tem como garantir isso. Não. Não tem como garantir. Até porque esse expurgo ele não acontece de minuto em minuto. Então, se eu colocar um dado sensível agora e um malfeitor, um vilão, quem quer que seja que foi lá no minuto seguinte pesquisar sobre essa informação, talvez ele ainda tenha essa informação guardada. E mais, você sabe que já aconteceu ó só, uma empresa me ligou que tá vazando o GPT de uma pessoa de uma área para outra. Eu falei, "Não é impossível." Eu falei, não tem como isso acontecer. Tem como acontecer, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí a gente né, entrou em reunião, tal, comecei a fazer algumas perguntas. Simplesmente a pessoa A usava um computador. Esse computador da pessoa A foi para a pessoa B. Não foi feito, não foi formatado. O GPT ficou lá e a pessoa B estava usando o GPT da pessoa. Olha a Olha a confusão. loucura que é. E aí falei, gente, mas vocês têm que prestar atenção no que vocês estão Tem que tomar fazendo. muito cuidado, porque E era uma área muito muito sensível. crítica. Então, de novo, estamos falando aqui de. Olha como é interessante isso que você acabou de me dizer. Aqui nós estamos falando dentro de duas personas que trabalham na mesma empresa. Esclarecidas. Isso, né? Que saiu do mesmo departamento, o que quer que seja. Se esse computador ele tivesse ido para uma outra empresa, se esse computador tivesse ido para um outro departamento que talvez não pudesse, que fosse informações mais sensíveis. Poxa, E eram. até que ponto eu posso ficar expondo tantas informações sensíveis dentro do próprio GPT? Porque eu não vou falar que dentro do computador, porque dentro do computador é a sua ferramenta de trabalho, você vai precisar processar aquela informação. Mas ainda assim, vamos pensar, poxa, como que ainda assim eu consigo defender o meu computador? Eu faço uma pergunta muito simples, o seu computador ele é criptografado? Não. Já é um problema. Sim. Porque se o malfeitor vir aqui levar o seu computador embora, nada impede que ele tire os seus dados daqui, leve para outro lugar e processe esses dados em outro lugar. Sim. É um vazamento de dados também. A gente tem que ter cuidado. Tem que ter um cuidado. De novo, as pessoas elas não estão preparadas. Infelizmente, elas não estão preparadas. Eu faço um desafio muito simples. Muito simples. Muito simples. O seu celular. Se eu tirar o aplicativo de telefone do seu celular, você vai sentir falta? Não, eu detesto que me ligue. Se eu desligar a sua internet, você vai sentir falta? Nossa, muito. Então veja como
A internet é A como um ar pra gente Isso, hoje. a conectividade hoje ela é muito. A gente brinca que hoje o que não cabe dentro de um celular tá fora do mercado. É simples assim. Não coube dentro de um celular, tá fora do mercado. Então, qual a diferença entre um celular e um computador? Hoje em dia essa diferença ela é quase nula. Tudo que eu faço no meu celular eu consigo fazer no computador, ou muito próximo, talvez, né? Talvez não com a Uhum. mesma liberdade, mas muito próximo. E aí eu faço a mesma pergunta. O seu celular ele é criptografado? Não. Se um malfeitor vir aqui pegar o seu celular, provavelmente ele não vai saber sua senha. Você sabia que no seu chip dá para pôr uma senha? Dá, O seu chip tem uma senha? tem, Opa, já é alguma coisa. tem. Já é alguma coisa. Porque senão eu pego esse chip e coloco num outro celular e começo a fazer a recuperação de senha. Que muitas vezes essas recuperações é um SMS que envia com Uhum. código, com e-mail. E aí uma coisa vai ligando na outra. Uma coisa vai interconectando na outra. Então, de novo, as pessoas elas precisam estar preparadas para mexer na internet. As pessoas precisam saber dessas ferramentas. Entender que segurança cibernética hoje não é mais uma sensação. Ah, eu estou seguro, então tá tudo bem. Não. É uma vigilância constante. Mas aí a gente já, a grosso modo, a gente já tem dificuldade em entender os limites de segurança da informação, segurança cibernética dentro da internet, que é uma coisa que começou há sei lá quantos anos atrás. Sim. E agora a gente deu um outro passo, assim, gigantesco, que é IA. E também não se fala sobre educação e sobre proteção no uso da IA. Não só para empresas, porque fica tudo, a empresa tem que fazer isso, a empresa tem que fazer tudo. Mas e a pessoa? Porque a pessoa trabalha na empresa. O usuário sempre vai ser o elo mais fraco. Sempre. O usuário, seja para engenharia social. Aí eu Sim, posso ter o software mais tecnológico de antivírus, de não sei o quê. Se o usuário tiver a liberdade de ir lá e desligar aquele antivírus, acabou. Então, assim, é claro que existem mecanismos de você proteger isso para que isso não aconteça, mas quando a gente coloca isso dentro da inteligência artificial, é pior ainda. Porque o vazamento de dado, a exfiltração de dados de um usuário, de uma empresa para a internet é muito fácil. Posso dar um exemplo muito simples aqui. É claro que o paralelo com a inteligência artificial facilita no entendimento, mas muitas empresas têm Dropbox aberto, Box, OneDrive, Drive do Google, tudo isso aberto. aberto. Então nada impede de o Gente, usuário ir lá pegar um arquivo da empresa, uma planilha, o que quer que seja, e carregar isso dentro do drive não pessoal dele. acredito. Já é uma exfiltração de dados, já é uma violação de dados, já é um problema. Mas ele não vai fazer nada com isso. Mas não tem como garantir. Então, quando ele coloca isso dentro de algum GPT, e de novo, gente, pouco importa qual é o GPT, é pior ainda. É pior ainda, porque daí ele pode tirar sínteses, ele pode tirar resumos, ele pode coletar Minutos. análises em fração de minutos. Ele coleta um monte de informação que a própria inteligência foi treinada para aquilo. Esse é o papel dela. Então, mas daí como é que eu resolvo tudo isso? Coloca dados fictícios, não coloca dados reais. Vamos Troca ter nomes. isso, vamos ter um pouco mais de análise. Vamos trabalhar em cima da análise e não em cima da solução. É muito fácil pedir a solução para os GPTs. Vamos começar a pedir para ele as análises, para que nos fortaleça, para que nos ajude continuar como Homo sapiens em ter raciocínio, em pesquisar, em se interessar. É. E o que você falou é bem interessante, né? Porque tem muitos estudos agora falando da mudança que a IA tem causado no cérebro do ser humano. Não sei se você já chegou a ver. A mudança estrutural no cérebro, de evolução, de capacidade de raciocínio e tal. Pessoas tendo gatilhos de psicose, entrando em psicose por conta do uso da IA. E aí, eu vou falar uma coisa, eu não sei se você já chegou a ver sobre isso. Tem algumas IAs agora que elas foram feitas com o objetivo de criar laço com o ser humano. Oh, essa para mim é nova, essa eu não Eu sabia ainda. fiquei chocada. Eu fui na CS agora, em Las Vegas, e
basicamente só a China que tinha lá. Basicamente. China, Taiwan, Japão, sim, dominaram. A gente perdeu. Esqueça completamente. E eu fiquei muito assustada de ver robôs amigos, muitos, vários. Vários robôs que criam o objetivo final. E eu perguntei, mas o objetivo final é esse? Sim, criar laço com o ser humano. E aí eu comecei a conversar com os robozinhos. Gente, é inacreditável. Porque daqui a pouco você tá amigo, você tá achando que você tá falando com um amigo. Para você ver como mexe com a cabeça da gente. E hoje também está muito em alta as pessoas estudarem neurociência. Então, eu acho que, assim, eu falo que a tecnologia molda a sociedade, que molda a tecnologia, que molda Que a molda a sociedade. sociedade de novo. Perfeito. Então, a gente vai mudando o mundo através da tecnologia e depois chega uma hora que a gente fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que você acha? Assim, como que você enxerga esse caminho que a gente está trilhando no mundo? É um caminho inevitável. O caminho da tecnologia é um caminho inevitável. Inevitável, sim, Eu concordo. posso dar um exemplo muito simples e vou responder a sua pergunta com um exemplo muito simples. Há quanto tempo a gente não ouve mais falar do guia de rua 4 rodas? Nossa. Há muito tempo. Desde que inventaram lá na época do TomTom ainda, né? Que é um dos primeiros GPS que saiu, Garmin. Então, a Nossa! dependência tecnológica... Me senti muito velha. Agora eu lembrei do GPS. A dependência tecnológica, ela começou ali. Então, há muito tempo a gente já tem essa dependência tecnológica porque facilita muito a nossa vida. Sim. Traz um conforto muito grande. Então, como é que eu vejo essa questão sobre como a inteligência artificial interfere no raciocínio humano? As pessoas elas acabaram ficando preguiçosas, mas por natureza, não por mal, por Mas eu acho que o natureza. natural é esse, né? Não sair da zona de conforto. E a mudança para qualquer humano ela é muito traumática. Sim. Da menor mudança à maior mudança, ela é muito traumática. Então, as pessoas elas acabam se escorando na tecnologia para facilitar a vida delas. Eu não vou dizer que eu sou contra a humanização dos robôs e tudo mais, porque talvez seja um pouco do reflexo da nossa própria sociedade e a gente volta lá no Instagram sobre aquilo que a pessoa posta, o que ela não posta, o vazio que é. Então, talvez esse seja um caminho natural que vamos enfrentar. Talvez os meus filhos, os seus filhos, enfrentarão um pouco dessa mudança tecnológica, a parte de robôs, tá? Agora eu vou falar especificamente da parte de robôs. A parte de humanoides, a parte de robôs, talvez vão estar cada vez mais presentes. Mas eu faço um desafio de novo, muito simples. Se eu tirar o seu celular por um dia inteiro, você vai ficar maluca com você? Já não tem hoje uma certa dependência sobre esse Total. dispositivo? E aí, qual a diferença desse dispositivo para um humanoide? Ou para um robô, como queira? É quase nenhuma. É que isso daqui a gente já se acostumou. Assim como talvez os nossos filhos vão se acostumar com os robôs. Eu vou dar um exemplo muito simples. É muito fácil hoje chegar a falar, Alexa, acende a luz da minha sala. Mais fácil do que ir lá e colocar a mão no interruptor, porque às vezes minha mão tá cheia de sacola. Ai, sabe que eu não tenho Alexa? Eu tenho medo. Os meus filhos adoram, porque eles conversam com ela. Então, assim, vamos saber utilizar a tecnologia, vamos saber como aproveitar o melhor da tecnologia para nos beneficiar e não nos tornarmos cada vez mais dependentes da tecnologia. Mas você acha que tem como a gente não se tornar dependente de certa forma? Que, por exemplo, se eu tirar o seu celular, você não consegue trabalhar. Você vai estar inacessível de certa forma. Então, de certa forma, sim. Eu acho que é mais a questão de telecom mesmo, sabe? Tipo, da necessidade do imediatismo da disponibilidade imediata sempre, constante, a todo Isso. momento. E se você não está disponível, é porque você está fazendo outra coisa, porque você está errando, você está fazendo uma coisa que você não devia fazer. E às vezes não, às vezes só está no banheiro. Perfeito, perfeito. Às vezes eu só quero 5 minutos ali para atualizar o meu Candy Crush, modo de dizer, como a gente brinca. Ou você só quer dormir, ou 10 minutos. Eu acho que o que nós precisamos como seres humanos é ter um pouco mais de doses. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu tenho um exemplo muito bom sobre isso que você acabou de me falar do meu sogro. Seu Luiz, te amo, viu? Um beijão, seu Luiz. O meu sogro, ele escreve
tudo à mão. Ai, que fofo. Tudo. Ele faz cardápios de buffet, então eles colocam os itens, a quantidade, ele faz tudo na mão, na caneta. E eu acho isso fantástico. E ele já falou: é uma forma de eu continuar exercitando minha cabeça, é uma forma de eu continuar exercitando a minha habilidade motora, é uma forma de eu continuar, de alguma forma, longe da tecnologia e mais presente de mim mesmo. Eu com os meus desafios, a minha caneta, o meu papel, poxa, o que eu preciso, o que eu não preciso, tal, mais desse, menos daquele, eu acho isso fantástico. Fantástico. Cara, um dia eu quero ter essa liberdade de me afastar da tecnologia como ele se afasta. Porque hoje a gente vai no banheiro fazer lá as nossas necessidades e a gente Uhum. leva o celular junto. Eu faço isso. Tudo bem que é É, para atualizar o Candy Crush, mas ok. todo mundo. Não adianta E é falar que não triste faz isso. É isso. triste, é É triste triste. isso. Você lembra uma vez que o WhatsApp ficou indisponível? Foi uma loucura, foi o E, gente, eu tava caos. super feliz. Eu dava risada. Falei, ai, gente, que Eu delícia. dava risada porque eu falei, cara, olha como as pessoas. O e-mail não existe mais, outras formas de se comunicar, como por exemplo o SMS, não existe. Cara, olha como uma simples ferramenta que ficou fora por horas, não me lembro agora Sim, exatamente foi, quantas foi horas pouco foram. tempo, assim. As pessoas entraram em parafuso, já começaram a instalar Telegram, já começaram não sei o quê, porque isso é um absurdo. Calma, gente. Vamos desconectar um pouquinho. É, e você falou do e-mail também, né? Ó, como tem esse ciclo da sociedade que a tecnologia molda, que molda a tecnologia. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim: Nossa, você me mandou um e-mail, eu não gostei. Eu falei: Deixa eu ver o que eu mandei, né? Vai que na correria você mandou alguma coisa. Aí eu fui ver, nada. Eu assustei. Eu falei: Você explica para mim por que você não gostou? Que eu não entendi o que eu fiz. Bem, assim, ignorante mesmo, porque eu não entendi. Não, mas o problema não foi a mensagem. Por que você mandou e-mail? Aí eu falei, eu não entendi. Continuei não entendendo. É, ficou pior, né? Mas isso era para você mandar para mim no WhatsApp, não era para você mandar por e-mail. Sou ofensivo. Aí eu fiquei preocupada. Porque, gente, um e-mail é ofensivo porque eu estou formalizando algo? Não é estranho? Assim, não sei. Eu acho que aí a gente volta um pouco na dependência tecnológica, né? As pessoas talvez elas estão acostumadas a conversar pelo WhatsApp e aqui pouco importa se fosse o WhatsApp ou o Telegram, a ferramenta É, aqui pouco importa. sim. Mas é triste como as pessoas elas se condicionaram àquilo e qualquer coisa que for diferente daquilo é um problema. É, exato. É o que você falou ali, né? De quando o WhatsApp ficou fora do ar. Que, poxa, mas tem e-mail, tem isso, tem aquilo. Não, mas condicionou Isso, naquilo. pessoas condicionaram aquilo ali. Se não for o WhatsApp, para mim não é o suficiente. É ruim isso, porque a, a- vou fazer um paralelo de novo aqui, muito simples. Qual a diferença do WhatsApp para o Skype? Hum, nenhuma, né? Nenhuma. Nenhuma. Qual a diferença, então? Eu vou voltar um pouco mais na linha do tempo agora. Qual a diferença do Skype para o MSN? Olha que agora eu voltei bem na linha do É, tempo. eu lembro do MSN. Nenhuma também. Qual a diferença do MSN para o ICQ? Olha que agora eu Não, voltei mais você ainda voltou um agora, hein? pouquinho, mas eu também Agora eu lembro voltei dessa mais um pouquinho. época. É. Não tem diferença Era nenhuma, o gente. nickname só. E agora você tocou no ponto certo. O WhatsApp fez a fama que fez porque a forma de você conectar era com o número de telefone. Então o e-mail era muito complexo, as pessoas não lembravam o número do e-mail, era muito grande, tinha underline, tinha tracinho, tinha ponto. Mas o número de telefone era algo muito simples, todo mundo sabia. E hoje é tão forte que virou até chave Pix. É isso. Então, a próxima tendência tecnológica, fatalmente o WhatsApp não vai continuar no mercado durante muitos anos, porque ele vai vir outras ferramentas e isso faz parte do jogo, Sim. faz parte da evolução do ser humano. Mas aí, de novo, as pessoas vão falar: mas agora você tinha que ter me mandado. Eu sou ofensivo você me mandar pelo WhatsApp. Você tinha que ter mandado por essa outra ferramenta. Pelo TikTok. Pelo TikTok. Boa, poderia ser. Então, veja que a dependência tecnológica está muito grande. As pessoas estão condicionadas a acreditar que aquilo é uma verdade. E é triste isso. Não pode ser assim. Não pode, eu tenho que me comunicar com você da maneira que for necessário. Com respeito e beleza. E tudo bem. É. E ok, se foi pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo Telegram, eu preciso me comunicar de alguma forma.
Estar Sim. fora dessas redes não é uma opção. Estar fora do mercado de comunicação não é uma opção. Agora, o meio que eu vou usar não deveria ser um problema. Então, soa ofensivo eu receber um e-mail marketing do que receber um WhatsApp marketing. Não faz sentido. Se eu receber uma propaganda pelo WhatsApp, se alguém tentar te vender alguma coisa pelo WhatsApp, provavelmente você vai ficar brava. Poxa, mas aqui não foi feito para isso. Realmente. E quando a gente recebe um e-mail, a gente só Você ignora. só ignora. Então veja como o meio não deveria fazer diferença. O meio deveria ser completamente indiferente. Seja para se comunicar ou seja para vender alguma coisa. Estou dando dois exemplos simples aqui. Incrível. Eu nunca tinha parado para refletir por esse ângulo. E é muito verdadeiro. E é uma verdade, porque as pessoas elas estão cada vez mais condicionadas a acreditar que aquilo não é uma verdade. O WhatsApp veio para ficar e está tudo bem, daqui a pouco ele vai embora, ele vai ser substituído por uma outra ferramenta e está tudo certo. Mas antes dele já haviam outros. E a gente não pode se esquecer de que a diferença dele para outros é praticamente nenhuma. É, tipo, diferença do Instagram ou Facebook pro Orkut. Lembra do Orkut? Da época do Orkut, perfeito, não tinha diferença Não nenhuma. tinha, né? Porque o Instagram, porque a diferença do Orkut para o Facebook é que eu não tinha como dar um like nas fotos. Eu nem lembro já, mas eu tinha A Orkut. diferença da época do Facebook para o Instagram é que o Facebook não deixava colocar vídeos e o Instagram deixava. Se a gente Então, lembrar, se a gente voltar no primeiro ícone do Instagram, ele era uma câmera. é verdade. Porque no Instagram eu colocava vídeos e no Facebook eu não colocava. Então, é claro que hoje em dia isso acabou sendo. E aí a gente acaba oferecendo até mais dados nossos através do like, através do vídeo, que é a forma que você fala, o Isso, tempo de perfeita. fala, respiro, expressão. Perfeito. Perfeito. O Pesado. comentário que você deixa, o repostar que você faz. Ah, mas é o algoritmo. E quem nunca passou por isso? O algoritmo, quanto mais like você dá naquele assunto, o próprio algoritmo dessas redes vão lá e te alimentam mais sobre aquele assunto. Tanto é que se você instalar pela primeira vez o Instagram, o que quer que seja, ele vai falar assim, cara, eu não sei muito sobre você. Me conta um pouquinho sobre você. Porque ele precisa de alguma forma começar a injetar informação para você. Faz parte da necessidade dele te municiar de conteúdos. É para isso que ele foi feito. E aí a gente começa a achar que a gente tem a verdade absoluta, porque a gente só vê É assuntos, né, que a gente isso. concorda, que a gente tem interesse, então vai moldando mesmo o cérebro, né? Vai Vai condicionando. A condicionando gente isso. acaba sendo condicionado àquilo. Quantas vezes você usou o recurso que existe em todas elas? Esse assunto não me interessa. Não me lembro exatamente como a Tem, não nota. tem interesse. Não tenho interesse. Quantas vezes você usou esse recurso para poder limpar um pouco dessa memória deles, desses algoritmos e falar assim, poxa, ela agora não gosta mais tanto de carro e começou a gostar de viagem. E tá tudo bem. Você molda, você começa a limpar um pouco mais a sua privacidade, você começa a moldar um pouco mais a rede social para aquilo que lhe convém. E não você ser moldado para aquilo que convém a eles. É, assumir o controle, né? Pra gente finalizar, qual a mensagem que você deixa hoje para as pessoas, com tudo que a gente falou em termos de tecnologia, inteligência artificial, exposição, segurança cibernética? Eu sei que é difícil você reduzir isso a um tópico. Qual seria o tópico mais importante que você enxerga hoje? Para botar o holofote em cima disso. Eu acho que as pessoas deveriam se preocupar cada vez mais com segurança cibernética. A segurança das suas informações, a segurança dos seus dados, o que você pode e o que você não pode, aquilo que é saudável e aquilo que não é saudável. Então, vamos ter um pouco mais de dosagem, vamos ter um pouco mais de parcimônia naquilo que eu deveria e aquilo que eu não deveria. Aquilo que é saudável para mim, que as pessoas fiquem sabendo, e aquilo que não é saudável para mim, que as pessoas fiquem sabendo. Se as pessoas se interessarem mais por segurança cibernética, cada vez menos haverão criminosos, golpes, fraudes e por aí vai. Porque vão ter menos dados circulando, né? Exatamente, vão ter menos. As pessoas, infelizmente, as pessoas são mal informadas. É triste. A minha empresa, por exemplo, ela pratica muito sobre essa questão de, poxa, vamos conscientizar mais os usuários, os colaboradores, sobre aquilo que
é importante para eles, porque eles são o elo mais fraco dentro dessa cadeia. Sempre os usuários serão o elo mais fraco. Então, dentro da nossa empresa, a gente procura ao máximo trazer essa cultura de como me defender. Eu acho que buscar cada vez mais e essa informação e se questionar cada vez mais a Exato. cada vez que você usa um sistema, uma tecnologia nova ou até uma velha mesmo, no sentido de realmente faz sentido eu fazer isso, Exatamente. sabe? Será que eu estou usando ela da melhor maneira possível? Será que realmente Ter esse nível de consciência, é né? isso, colocar um pouco mais a mão na consciência. E, de novo, a ferramenta pouco importa, a tecnologia pouco importa. Nós temos que ter essa responsabilidade. Sim, Nós temos que ter essa dosagem sobre o que é certo e o que é errado. E não aquilo que é mais fácil ou o que é mais difícil. sensacional. E aí a gente volta na sociedade do cansaço, né? Voltamos nesse mesmo Que assunto às de vezes a novo. gente tá meio cansado para pensar em algumas coisas, mas é importante para nossa própria segurança. Talvez não para os nossos filhos, mas para os nossos netos é muito importante isso. Talvez para os nossos netos isso seja muito importante. Exatamente. Bom, foi muito bom esse papo. Obrigado. Foi muito interessante mesmo. Me levantou situações que eu mesma não tinha refletido, de atitudes que eu tenho. É importante a gente ter um tempo para respirar e pensar um pouco, refletir um pouco, né? Sobre o que a gente faz e o que a gente fala e o que a gente faz. Porque às vezes a gente fala para fazer uma coisa e a gente faz E outra não pratica, inconscientemente. claro, Exatamente, claro, não claro. pratica. Marlon, muito obrigada pelo seu Imagina. tempo, pela sua Foi um prazer. participação. E fiquem ligados que a gente vai gerar muitos cortes, tem muito conteúdo interessante aqui. Faz um ternário você também.